pessoal, como vocês estão hoje? Dessa vez eu vou poupar vocês de minutos explicando por que eu sumi. E eu já vou adiantando que eu fiz um post sobre isso no meu blog. Eu vou deixar o link pra esse post ali na descrição do vídeo. E não é a explicação de sempre, não é a mesma coisa que eu sempre falo pra vocês. Então se vocês estiverem interessados em saber por que eu sumi do canal, por que eu sumi das redes sociais, por que eu sumi de tudo e por que as minhas leituras foram tão escassas, que vocês vão perceber isso na hora que eu falar sobre o que eu li, tá tudo explicado lá. Por favor, leiam o post no meu blog que tá ali na descrição. Ele é importante, eu acho que ele é importante pra vocês entenderem um pouquinho. Então agora vamos pras leituras. Já faz 2 meses desde que eu fiz o meu último vídeo de leituras e eu li 3 livros. Né? Vocês estão vendo a situação. Across the Universe, que foi traduzido aqui como Através do Universo, e ele vai contar a história da Amy, que é uma menina que foi congelada para poder sobreviver a uma viagem pelo espaço até um outro planeta que ia demorar centenas e centenas e centenas e centenas de anos. E teoricamente ela só acordaria quando eles chegassem lá, só que ela acorda antes. E aí nós temos todos um desenrolar da história. Não é só a Amy de personagem, tá, gente? Se vocês acham que ela tá sozinha nessa espaçonave. É uma história muito diferente. O que eu achei de mais legal nesse livro é a quantidade de coisas que podem acontecer em um espaço confinado de uma espaçonave. Você pode achar que não vai mudar de lugar, não vai ter muita coisa, as pessoas vão ser sempre as mesmas, então o livro vai ser sem graça, e eu posso te garantir que sem graça ele não é, e nem devagar. Ele é muito acelerado, impressionantemente acelerado. A história é muito diferente porque dentro dessa espaçonave a cultura das pessoas que moram ali é completamente diferente da nossa cultura. Quando eu digo completamente diferente, é tipo assim, é uma coisa inimaginável. Eu nunca imaginava as coisas que eu li aqui, tipo, o jeito que as pessoas vivem nesse navio. E a gente meio que tem a mesma reação que a Amy. A Amy, ela tá acostumada com o nosso modo de viver porque ela foi congelada lá no tempo. E ela acordou muitos anos depois, centenas de anos depois. Então ela tá acostumada com a nossa cultura e ela leva esse choque de cultura que a gente também sente enquanto a gente tá lendo. E a parte mais incrível do livro é essa, é como as coisas são diferentes e como foi criativo, e você percebe que funciona. Não é certo, mas funciona. E as pessoas acham que aquilo é certo. É muito legal, gente. O que me desapontou foi o vilão, porque eu gosto de bons vilões e eu desconfiava dele desde o começo. Todo o mistério que tinha em volta do vilão, eu já meio que desconfiava desde o começo, desde que foi mencionado. Isso foi um pouquinho sem graça, mas a história não gira em torno do vilão. Não é, o problema todo do livro não é só o vilão, tem outra coisa acontecendo também. A outra parte da história foi, muito boa. Super recomendo. E depois eu li Os Ladrões de Sonhos, que é a continuação de Os Garotos Corvos. Eu tenho um problema com essa história, que eu gosto dos personagens e eu gosto da trama, mas eu não consigo engajar na leitura. Tipo, se eu começo a ler e não vai, eu não consigo querer continuar lendo, eu tenho um problema com isso. E assim, eu tentei descobrir o que era o meu problema com essa série, e eu acho que o meu problema é a Maggie. O mistério que ela põe pra gente na sinopse não é o que a gente lê. Ele é mal mencionado, tipo assim, a gente não vai atrás do Glendower a maior parte do tempo. A Blue, ela vai matar o primeiro amor dela com um beijo. É muito pouco mencionado, essas coisas são as coisas que me fizeram ficar interessadas pelo livro, e o que ela desenvolve é outra coisa, é outra coisa. E eu não gosto disso. As coisas que eu quero ler nunca aparecem, então eu acho que esse aqui é o problema. O meu problema é a Maggie, é o jeito que ela conta a história, é as coisas que ela dá prioridade. Eu não concordo com o que ela dá prioridade. Ela coloca personagens aqui que a gente não tá interessado, aí no final das contas eles se tornam muito importantes. Neste caso aqui foi o irmão do Ronan, esqueci o nome dele, tá vendo? Eu esqueci o nome dele. E ele não é importante em horas nenhuma no livro, e ele é muito importante no final. E você fica tipo assim, poxa, fulaninho mesmo? Ele? Eu sei que muita gente gosta demais desses livros, e eu acho que eu gostaria mais deles se a Maggie tivesse escrito eles de outra forma. O meu problema é com a Maggie. Não tem jeito. E por fim eu li Anjos e Demônios. Eu acabei de ler esse aqui, é o primeiro livro do Robert Langdon, e eu não tinha lido ele. Eu li Inferno e não li esse aqui, né? O Inferno foi o primeiro livro do Dan Brown que eu li, e eu acho engraçado que muita gente fala que esse é o melhor deles, e Inferno pra mim, tipo assim, Inferno, aí lá embaixo
está Anjos e Demônios. Eu achei tão mal escrito e eu não sei se esse é o problema da tradução, porque esse aqui é em português, ou se o problema é o Dan Brown com os primeiros livros dele, que não tinha muita experiência, sei lá, não sei. Eu li só um livro do Dan Brown e eu já sabia quase todas as coisas, né, que ele esconde. Ele gosta de esconder as verdades dele no final daquela revelação. Mas enfim, eu descobri muita coisa aqui e não só as coisas, eu descobri o que ele estava tentando mascarar. Eu descobri onde que ele estava tentando desviar a nossa atenção. Inferno é muito melhor do que esse livro, gente. Muito, infinitamente melhor do que esse livro. Mesmo assim, eu gostei. Ele é bom. Só que eu tava esperando, todo mundo fala que ele é o melhor. E eu tava esperando que ele fosse o melhor, o livro. E não foi, infelizmente. E eu comecei a ler agora Six of Crows, que eu não sei como é que vai se chamar aqui em português, mas já tá com previsão de lançamento pela Gutenberg. Não sei quando, mas eu sei que eles vão publicar. Que é continuação, spin-off, continuação da trilogia Grisha. Não é continuação porque não é com os mesmos personagens, mas é no mesmo universo. E eu vi muitas coisas boas sobre esse livro, então eu estou empolgada. Vários pontos de vista sempre me assustam, eles me deixam a minha leitura um pouquinho mais lenta. Eu li muito pouquinho, mas o pouquinho que eu li, eu percebi que a Leigh Bardugo parece que ela já teve um desenvolvimento muito grande desde a trilogia Grisha. Então, gente, é isso pro vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de entrar lá no blog e ler o post que eu fiz lá, por favor. E eu vejo vocês na próxima então. Tchau!